Concluímos no domingo o capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2. Aonde o apóstolo Paulo vai iniciar a correção a respeito do dia do Senhor. No capítulo 1, nós vimos Paulo encorajando a igreja no estímulo de louvor. Lembrando que o propósito da carta é encorajar a excelência na vida cristã, à luz do dia do Senhor. Só que para nós termos esse incentivo, precisamos ter a compreensão correta do que é o dia do Senhor. No capítulo 2, agora é hora de corrigir. E ele vai corrigir com a mesma intensidade que ele colocou no capítulo 1, procurando estimular as pessoas que estão confusas. E com a falsa carta, vamos lembrar que foi escrita uma falsa carta em nome de Paulo, carta que ele não escreveu, dizendo que os crentes da Tessalônica estavam no dia do Senhor. E a confusão foi tão grande porque eles estavam sofrendo grandes perseguições, uma vida muito atribulada, então eles acharam que era aquilo mesmo. Só que o dia do Senhor antecede a segunda vinda. Então, alguns dos crentes estavam deixando até de trabalhar. Jesus está voltando. Não tem por que ficar me dedicando às coisas dessa terra. Ficavam só aguardando a vinda e orando. Vejam só. Uma mensagem errada, uma distorção, tem efeitos colaterais. E nós precisamos compreender o que é dia do Senhor, o que é arrebatamento, o que é segunda vinda. Precisamos ter a compreensão correta para termos a expectativa correta daquilo que o Senhor está nos prometendo. E esse engano levou a duas posições erradas. Duas posições conhecidas hoje como pós-tribulacionismo e arrebatamento parcial. Pós-tribulacionismo, eles creem que a igreja passa pela tribulação e já está dentro do dia do Senhor. E que no final da tribulação a igreja é arrebatada. E esse é o engano que está sendo cometido lá. E o arrebatamento parcial é algo que é promovido mais nos meios pentecostais, aonde fala que o arrebatamento vai se dar dentro do período da tribulação, conforme a santificação do crente. Conforme ele vai ficando santo, ele vai sendo arrebatado. Não existe isso na Bíblia, meus irmãos. Então, essa é a situação que nós nos encontramos na carta. Lembrando que vimos, Claudinho, 1 Tessalonicenses 1:3, só para recordar um ponto importante. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai a operosidade da vossa fé. Veja, fé. A abnegação do vosso amor. Da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam que existe um tripé aqui. Fé, amor, esperança. Primeira carta. Na segunda carta, eles tinham perdido a esperança, porque eles estavam achando que estavam dentro do dia do Senhor. Segunda Tessalonicenses 1:3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, confiante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé, olha aí, a fé está aí, cresce sobremaneira. O vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Amor, não falou da esperança. Porque eles estão desesperados. Estão sem esperança. Por quê? Por causa do entendimento errado das Escrituras. Esse desespero estava substituindo, então, a esperança em meio a todas aquelas provas, perseguições e lutas que não são o derramar da ira de Deus.
Estamos passando momentos, está tendo guerra em Israel, está tendo guerra na Rússia, teve tremor de terra não sei aonde, choveu pedra enorme não sei aonde. Estamos na tribulação, Jesus está voltando para encontrar o reino. É esse o erro que eles cometeram e continuam cometendo. Vamos entender bem a questão e nós vamos ver que é exatamente um grande erro. Muito bem. A exortação é que não permitam que essa carta forjada, falsa, perturbe seu equilíbrio espiritual. Vamos lá. Capítulo 2, de 2 Tessalonicenses, versículo 1. 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, nós nos exortamos. Então Paulo vai começar uma exortação, uma orientação para que eles corrijam o erro. Versículo 2: a que não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Veja só que aqui ele coloca alguns aspectos que ainda ocorrem hoje. Eles estavam ficando perturbados, quer por espírito. Então provavelmente algum irmão lá estava dizendo, o Senhor está me dizendo, estou profetizando na sua vida, e começa aquela conversa. Quer por palavra, pega um texto bíblico, distorce, explica tudo errado. Quer por epístola, tem a carta falsa ali. Como se procedesse de nós? Não é. Esses ensinamentos não procedem do apóstolo Paulo. Supondo que tenha chegado o dia do Senhor, que é de ira, é juízo. Muito bem. Antes, Paulo está desejando que eles se acalmem. Baseado no quê? Na informação da primeira carta a respeito do arrebatamento. Cantamos agora. Música a respeito do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, no arrebatamento. 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que foram ressuscitados, que morreram em Cristo, entre nuvens, para encontro do Senhor nos ares. O encontro do Senhor é nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É essa a mensagem que o apóstolo deixou na primeira carta. Só que veio essa segunda falsa carta e distorceu tudo e o povo entrou nessa conversa. Muito bem. Vamos compreender mais um pouquinho. O Senhor virá buscar a sua igreja no encontro nos ares repentinamente, sem qualquer sinal, sem qualquer aviso. Pessoal, não tem sinal, não tem aviso, não tem nada que indique o arrebatamento. Ele é iminente e repentino. Tá? Não tem. Muito bem. Então, para a boa compreensão, nós precisamos ter discernimento para compreender a diferença entre arrebatamento e segunda vinda. Então aqui eu montei um contraste. Um contraste do que é arrebatamento e do que é segunda vinda. Visto que a maior parte dos cristãos confunde arrebatamento com segunda vinda. Então vamos lá. Versículo 17, está aqui. Cristo vem nos ares. Arrebatamento. Nos ares. Zacarias, capítulo 14, versículo 1.
Cristo vem na terra, na segunda vinda. Segunda vinda para implantar o reino terreno messiânico. Tá? Eis que veio o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Versículo 4. Naquele dia, no dia do Senhor, estarão seus pés sobre o monte das oliveiras. O pé de quem? De Jesus. Não está nas nuvens, não está nos ares, está pisando o monte das oliveiras. Está de frente de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Gente, é isso que é a segunda vinda. Arrebatamento é nos ares. Segunda vinda é na terra. São assuntos, promessas diferentes para pessoas diferentes. O arrebatamento é para a igreja. A segunda vinda é para Israel, implantação do reino. Muito bem. O arrebatamento, ele vem para os santos. O texto que acabamos de ler. Ele veio buscar os que tinham morrido em Cristo e buscar os que estão vivos nesse momento, sendo arrebatados. Isso é arrebatamento. Ele vem para quê? Os santos, os separados, o corpo de Cristo. A segunda vinda, ele vem com seus santos. Aqui ele vem para os santos. Na segunda vinda, ele vem com os seus santos. Vamos ver isso daí. 1 Tessalonicenses 3:13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Isso, aí já voltando para o arrebatamento, voltando com ele na segunda vinda. Então, na segunda vinda, ele volta com a igreja. Muito bem, vamos lá para as diferenças. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. A igreja e o arrebatamento também é um mistério no Antigo Testamento. Não tem isso no Antigo Testamento. Eis que vos digo um mistério. É um mistério a ser revelado. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No arrebatamento, os que já morreram em Cristo são arrebatados primeiro, depois os vivos. Então nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, mas transformados seremos todos, tanto os que morreram como os que estarão vivos naquele momento. 52. Sabe, só um minutinho, por favor. A segunda vinda, já na tribulação. No final da tribulação. Na segunda vinda. Na segunda vinda. Final da tribulação. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Qual que é o sinal? É um sinal só para o crente, vai soar uma trombeta. E piscar de olhos. Ninguém viu, ninguém ouviu, simplesmente aconteceu. A tribulação é qual o tempo? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Quer dizer, nesses 7 anos. A igreja já está no céu. Sim. Nesses 7 anos, muitos se converterão, né? Tem conversão durante a tribulação, sim. Mas não é mais igreja. A igreja está no céu. A igreja estará no céu nesse momento. Sim. Tá? Na grande tribulação também haverá salvação. Haverá sim, com certeza. E bastante. Vai ser a última trombeta. A última trombeta. Não é a primeira. Na minha cabeça era a primeira. Deu a trombeta, mas essa daí é a última. Ao ressoar da última trombeta. Provavelmente vão ser várias trombetas tocando, terminou de tocar,
Subiu. A minha pergunta é, será que essa trombeta só quem é salvo vai ouvir para não Só porque é lá no céu. Como vai ser numa vista fechar de olhos, né? Imagina você, eu não sei quem aqui já apagou, já desmaiou, né? Só que esse apagão é diferente. Você dá um apagão e está lá, e já chega para né? Esse é o ponto. Muito bem. Então, isso é um mistério no Antigo Testamento. Não tem isso no Antigo Testamento. O arrebatamento da igreja, porque não tem revelação da igreja. A igreja também é um mistério. Tá? Só que no Antigo Testamento tem profecias a respeito da segunda vinda. A segunda vinda não é um mistério, é uma profecia revelada no Antigo Testamento. Exemplo, Salmo 2. Salmo 2, ele está falando disso. Salmo 2. Estão percebendo que esse contraste vai fazendo a gente entender o porquê um é um, o outro é o outro, não tem como misturar. Tá? Salmo 2. São 2? 2. Salmo 2. Tá vendo? Acho que tá. Isso. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Por quê? Versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, Jesus, dizendo, 3. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus. 4. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. 5. Na sua ira, ó dia da ira, da vinda, a seu tempo, estudamos tempos e épocas, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quem é o rei, o Messias prometido? Jesus. Tá? Está falando que ele vai estar constituído sobre Jerusalém, Monte Sião. 7. Proclamarei o decreto do Senhor. É um decreto, gente. Já está determinado. Ele me disse, tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Está falando de Jesus. Verso 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Reino terreno messiânico. 9. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Segunda vinda, dia da ira. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Próximo. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Salmo messiânico. A respeito do reino, da segunda vinda, do dia do Senhor. Muito bem. Outra coisa que nós temos que distinguir. Nós temos que distinguir dia de Cristo e dia do Senhor. São coisas diferentes. Dia de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. 1 Coríntios 1, 7. De maneira nenhuma que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está falando da igreja. Não falta nenhum dom para a igreja, e a igreja aguardando a revelação do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. O qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Note, não é dia do Senhor, é dia do nosso Senhor Jesus Cristo. O dia do nosso Senhor Jesus Cristo é o arrebatamento. O dia do Senhor é dia da ira de Deus Pai.
manifestada com a ação do Deus Filho, Jesus. Mas aqui é uma promessa específica para a igreja, que é o arrebatamento. Então, o arrebatamento não chama dia do Senhor, chama dia de Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Está falando da igreja. O Senhor começou uma obra em nossas vidas e Ele vai completá-la até quando? Até o arrebatamento, o dia de Cristo Jesus. Dia do Senhor, só para relembrar, Isaías 13, 9. Isaías capítulo 13, versículo 9. Eis que veio o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Versículo 10. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Sinais da segunda vinda do dia do Senhor. Ah, o sol ficou vermelho. É o dia do Senhor. Não é, gente. Não é esse sol vermelho que está falando. Esse sol vermelho são as queimadas, a fumaça que está fazendo. É isso? Muito bem. Só que eu cansei de ver no YouTube, no Facebook, gente, pastorzada tudo falando. Meu Jesus do céu. Vamos lá. O arrebatamento, ele é bênçãos. O dia do Senhor é juízo. O arrebatamento ninguém verá. O juízo, ou segunda vinda, o mundo verá. Assim como o relâmpago sai do Oriente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, período da tribulação, narrando a segunda vinda de Jesus. E o pessoal fala que ali esse texto está falando de arrebatamento. Esse texto não está falando de arrebatamento. Esse texto está falando de dia do Senhor, de segunda vinda. O pessoal canta na igreja, até a gente eu cantava, quando eu não entendia disso. Né? Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Por mim. Mateus 24, 27. Que não está falando de arrebatamento, só que todo mundo estava achando que é arrebatamento, falando de Deus. Né? O arrebatamento, então, o que acontece após o arrebatamento? Começa a tribulação, gente, após o arrebatamento. O que começa após a segunda vinda? O reino. Note que são coisas diferentes. Após o arrebatamento começa a tribulação. Após a segunda vinda começa o reino. Nós precisamos ver que exatamente são essas questões. No arrebatamento, a igreja é levada. E os outros que ficaram? Fica na tribulação. Na segunda vinda, Israel permanece aqui. E os que não creram, inclusive de Israel, todos os que não creram, são tirados do reino, não entram no reino. É exatamente o contrário lá em Mateus 24. Que o pessoal fala que é arrebatamento, não é. Estarão dois no campo, um será tomado, outro será deixado. Estarão dois no moinho, um será tomado, será deixado. Quem é tomado? O que não entra no reino. Não está falando de arrebatamento, está falando de estabelecimento do reino, Mateus 24. Essa é a grande confusão. Outra coisa, no arrebatamento não há sistema de datação, não tem nada, é iminente. Ou a segunda vinda tem como datar.
Ele fala de 42 meses, fala de 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ele fala, gente, é possível datar. A segunda vinda é possível datar. Só que eles vão estar tão cegados que eles não vão enxergar isso. Então, aqueles sinais que são colocados lá, em Mateus 24, falando da segunda vinda, são os sinais. Logo, você sabendo que são 70 semanas que estão determinadas e falta uma semana, você sabe que tem 7 anos. E que os sinais mais intensos são dos 3 anos e meio, quando Israel vai passar a ser perseguido pelo anticristo. E tem todos esses períodos datados. Então lá tem como prever a segunda vinda. Nós não temos como prever a segunda vinda hoje, porque nós não temos como prever o arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento, começa a contagem, 7 anos. Tem essa diferença. Mas não poderá, no caso, se você perder consciência disso? Isso, é isso que vai acontecer. Elas vão perder essa consciência. Tem porquê? O que vai acontecer no primeiro momento? A igreja foi arrebatada. Quem que vai ensinar? Quem que vai pregar? Se a igreja foi arrebatada. Daí Deus, para que a mensagem possa chegar, Ele levanta 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo de Israel, para pregar o Evangelho do Reino, no período da tribulação. Pregando, Jesus está voltando para implantar o reino terreno. Vão estar aqui na terra. Tá? E esses são como o João Batista. As falsas igrejas vão permanecer aqui na terra. Pessoal, o arrebatamento não vai ter impacto. Porque é simples a questão. O caminho que é Jesus, a porta é, o caminho é, e são poucos, são esses poucos que vão ser arrebatados. Então não vai dar muito impacto, não. As igrejas vão continuar bem cheias aqui. Tá? É essa a questão. Igreja, organização. Então não adianta a gente investir muito em prédio, em coisas materiais, que isso vai ficar com o anticristo. Então, essa é uma questão muito importante que nós possamos entender. O arrebatamento, Jesus é o noivo, vem buscar a noiva, como eu concluí o estudo domingo mostrando a questão do casamento judaico. Na segunda vinda ele volta com a esposa. E esta é a diferença entre arrebatamento e segunda vinda. Note que são coisas diferentes, momentos diferentes, para pessoas diferentes. Arrebatamento é para a igreja. Vamos entender isso. Me põe Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, nota, o que ouviu? Evangelho da salvação. Não foi evangelho do reino, gente. Evangelho da salvação. Então, quando João Batista estava batizando, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Evangelho do reino. Promessa reino para Israel. Os 144 mil vão pegar isso. Só que muita gente hoje está sendo batizada dessa maneira. Por exemplo, a congregação cristã no Brasil. Eles precisam descer nas águas, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É o texto que eles usam. Que é um texto que não cabe para a igreja. Cabe para Israel. Tá? Precisamos ter uma noção disso. Tendo nele também crido, em Cristo, fosse selados com o Santo Espírito da promessa. Quem é selado com o Santo Espírito da promessa? A igreja. 14. O qual, Santo Espírito, é o penhor, é a garantia da nossa herança,
até ao resgate da sua propriedade, que somos nós, no arrebatamento, em louvor da sua glória, da glória do Espírito Santo. Então, esse discernimento que nós precisamos ter, e é esse ensinamento que Paulo está refazendo na segunda carta para a igreja de Tessalônica, porque eles estão confusos, como muita gente ainda está confusa. Então, hoje eu estou bem explico. Vamos lá. Esse assunto, semana passada, foi um assunto meu. Todo assunto do Esmoí, aí como é que eu estou sendo gravado? Aí falou assim, bom, o casal. O homem subiu, a mulher vai estar aqui, o homem subiu, vai para trás. É verdade, né? Na hora a mulher vai arrepender, vai converter. Na hora? Porque ela viu o marido. Bom. Segunda Tessalonicenses, ele vai esclarecer isso. Nós vamos entrar num texto onde ele fala da operação do eu. E para testificarem quando a crédito para mentira. Tá? Assim como aconteceu com o faraó lá no Egito, de operação do eu, de operação dele, vai acontecer de novo a operação do eu. Então, quando eu estava conversando com o profissional, se um casal, se for um casal, né? Isso. Se um for subir no arrebatamento, o outro vai sentir falta, vai ver que foi o arrebatamento e vai converter na hora. Ah, tá. Não, sim. Falou comigo. Mas ele falou uma coisa que não está no texto bíblico, né? Toda vez que a gente for conversar com uma pessoa, pede o texto. Escuta, mas isso que você está falando, qual que é o versículo? Pode me citar? Não, mas só que os crentes, essa confusão toda que está em Tessalônica, os crentes estão hoje em dia. Eles estão confusos. Né? Então, aí, só para adentrar, depois eu vou entrar em detalhes nesse assunto, Claudinho, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Então, eu estou pensando, né? Aí eu fui comentar com a pessoa e falei assim, não, será? Jesus fala de um galinho crescido que ele também do céu. E agora? Vamos lá. Achei aqui. Versículo 11. Capítulo 2. Versículo 11. Olha aqui, veja. É por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do êxodo, para darem crédito à mentira. Capítulo 2, ele está tratando desse período da tribulação, da ação do anticristo. Então, os que ficarem aqui na terra vão dar crédito à mentira. Versículo 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Não tem esse negócio de, subiu arrependeu agora. Tá? Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Então, aí eu pergunto, você mostra, você está falando, mostra. Tá. Isso, é esse aqui. Esse aqui. Muito bem. Onde que paramos? Deixa eu ver no calendário. No Efésios. Muito bem. Agora, nós precisamos saber um pouquinho mais a respeito do anticristo. Soubemos sobre a questão do arrebatamento, do dia do Senhor. Agora precisamos saber algumas coisas sobre o anticristo. Versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Precisamos entender primeiro a primeira parte do versículo. Qual que está sendo o assunto, meus irmãos? O arrebatamento. Esclarecimento a respeito do quê? O arrebatamento. Em contraste com o quê? Dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane. Não se deixe enganar. Porque isto não acontecerá. O arrebatamento não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia.
Aqui nós temos um problema mais simples de resolver. A maior parte dos evangélicos, dos teólogos, creem que a apostasia aqui é a apostasia da fé. Tá? Inclusive, a nossa Bíblia de Estudo Raio crê assim. Tá? Só que a palavra apostasia, sozinha, significa afastamento. A palavra sozinha, apostasia, é afastamento. Agora, afastamento do quê? De quem? Qual que é o assunto que está sendo falado? Arrebatamento da igreja. É o afastamento de quem está se referindo no texto? Da igreja. O afastamento da igreja desta terra, ou seja, o arrebatamento. Ah, mas a palavra afastamento tem texto que fala do afastamento. E falando do desvio da igreja. Gente, se for pelo desvio da igreja, o negócio já está na porta aí há muito tempo, porque já está bem desviado. Tá? Mas vamos visualizar alguma coisa aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Nota que tem uma acréscimo do quê? Da fé. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Muito bem. Essa apostasia da fé é uma realidade. Mas só que o texto nosso de Tessalonicenses não está se referindo a isto. Ele está se referindo ao assunto ali, o contexto ali é arrebatamento. Agora eu quero citar alguns textos que usam a palavra apostasia simplesmente como afastamento. Vamos só para os textos de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 37. Lucas 2, 37. E que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Não. É só ler, não. Eu dei o versículo 37. Esse mesmo. Ela não deixava. Quando foi traduzido, deixava, a palavra apostasia. Ela não se afastava do templo. Só para vocês verem que a palavra apostasia não tem só um uso. Nós temos que saber qual o uso do contexto. Tá? Capítulo 4, versículo 13. Aí Lucas. Outra vez a palavra apostasia. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Aonde está apartou-se é apostasia. O diabo afastou-se de Jesus. Palavra apostasia. Então eu quero para vocês dizer o seguinte: a palavra apostasia, afastamento, tem diversos usos. Capítulo 13, versículo 27, ainda de Lucas. Olha só, 3 textos só em Lucas. Só para a gente ter ideia. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Apartai-vos é apostasia, afastamento. Tá? Então, só para que vocês compreendam o uso da palavra apostasia, ela trazendo para a nossa língua é afastamento. Tá? Apostasia é a palavra grega. Afastamento. Afastamento de quem no nosso texto? Da igreja. Quando? Qual é o contexto? O arrebatamento. Bem? Muito bem. Voltando lá, Calvin, por favor. No 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Resolvido. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Agora vamos saber quem que é o homem da iniquidade, quem que é o filho da perdição.
Daniel, capítulo 11, versículo. Olha, aqui, gente, é um texto longo. Vamos. Pega o versículo 36, só para a gente iniciar. Vocês estão com a Bíblia de estudo aí? Abra aí. Daniel, capítulo 11, versículo 36. E vocês vão ver que a temática aí qual é? Quem já abriu e já leu. Achou aí, Arthur? O que está escrito a temática em cima? O reinado do anticristo. Esse é o tema. O reinado do anticristo. Este rei, o anticristo, fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação. Deus vai se indignar com ele. Porque aquilo que está determinado será feito. Versículo 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, ele não é religioso, ele não respeita os costumes antigos, repita nada. Nem ao desejo de mulheres, duvidoso, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Está falando do anticristo aqui. Capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo, na tribulação do reinado do anticristo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, Israel, e haverá tempo de angústia, tribulação, qual nunca houve, grande tribulação, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, Israel, todo aquele que for achado escrito no livro. Versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. De quem? De Israel. Para quê? Para receber o reino. Eles morreram crendo nisso. Uns para a vida eterna, lá no reino, outros para a vergonha e horror eterno no juízo final. Quem? Então aqui nós estamos tentando entender o anticristo, sua ação e os acontecimentos. Capítulo 12, versículo 11, aí de Daniel. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Gente, perceba. O que está acontecendo aqui? Parou o sacrifício no templo. Vamos lembrar que o templo vai ser reconstruído na tribulação. Na metade da tribulação, o anticristo vai querer se assentar no templo e pedir adoração. Aí vai cessar o sacrifício, aí quebrou a aliança. Ele vai começar a perseguir Israel. Só que vai demorar 1290 dias para estabelecer o reino na terra. Como assim? Tem outros textos que falam 1260. É 1260 ou é 1290? Os dois. 1260, segunda vinda. Jesus está aqui na terra. 30 dias de julgamento para separar cabrito de ovelha. Vou começar o reino. Gente, muito bem. Zacarias, capítulo 11, versículo 15. O Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato. Opa, ele está falando que vai vir um pastor insensato, um falso pastor. 16. Porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, das ovelhas que estão perecendo da nação de Israel. Não buscará desgarrada, porque é um falso pastor, é o anticristo. Não curará a que foi ferida, não apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Está falando do anticristo. Ok? Então, o que aconteceu com Israel? Eles rejeitaram o Messias Jesus na primeira vinda e vão aceitar o falso Messias na tribulação após o arrebatamento. E é isso aí. Entendeu?
Então nós estamos vendo aqui o ministério do anticristo. Ele é um falso pastor. Tá? Mateus 24, 15. E quando vai governar aqui? No final da tribulação, ele vai se converter. Tá? Mas durante a tribulação, alguns vão se converter. Como nação vai ser no final. Certo? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, em que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entende. Quem está fazendo essa profecia, Senhor? Jesus. Jesus está interpretando, então, as semanas de Daniel, literalmente, como nós interpretamos. E ele está dizendo do abominável da desolação, do anticristo, aquele que vai querer se sentar no templo. Por isso fala abominação, ele vai pedir adoração sobre ele. Está falando do anticristo. E aí é Jesus interpretando isso. 1 João 2,18. Gente, eu estou correndo aqui para a gente fechar esse assunto. 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora. Estamos na última hora. E como vistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, o anticristo, esse que nós estamos falando, vem, esse vai vir. Mas no momento já tem muitos falsos profetas, muitos anticristos no meio da igreja. Muito bem. Apocalipse. Capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Foi no versículo 1. Para vocês sintetizarem. Muito bem. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Aqui está falando de quem? A besta, a primeira besta é o anticristo, que se levantará do mar. Na linguagem figurativa, profética do Apocalipse e da própria Bíblia, mar sempre se identifica com nações. Então ele se levantará das nações. E será cabeça de 10 chifres, 10 nações. Só que quando ele vem, ele já elimina 3. E fica soberano sobre as outras 7 cabeças. Tá? Em nomes de blasfêmia. Ele é declaradamente contra Deus e desce a boca. Só blasfêmia. Tá? Esse é o anticristo. Versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, durante esse momento da tribulação, ele vai ser ferido de morte. Só que Satanás vai dar a autoridade e o poder dele para a besta. E a besta vai ser curada. E todos vão ficar maravilhados e vão seguir ele. Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, ou 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 2 tempos, 1 tempo e meio tempo, ou seja, 3 anos e meio. Ok? Então ele tem essa autoridade. E ele vai agir durante todo esse período. Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ele vai dominar o mundo. Ele é o cavaleiro, o cavalo branco do Apocalipse. Vem com a conversinha de paz, mas para dominar. Muito bem. Versículo 8.
aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Estes sim receberam a marca da besta e adoraram a besta e se comungaram com ela. Ok? Capítulo 14, versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, versículo próximo. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Ou seja, todo mundo que seguiu a besta, recebeu o número da besta e vai ser condenado ao inferno juntamente com a besta. Colocou o número da besta, seguiu a besta, não tem saída. Tá? Muito bem. Capítulo 15, versículo 2. E vamos encerrar aqui. Vi como que o mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Aí está falando dos que foram salvos. 3. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, que é o corinho que a gente cantou. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Versículo 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A gente está ensaiando esse corinho a hora que a maioria estava chegando. Que vai ser um cântico daqueles que não aceitaram adorar a besta e pôr o número da besta. Eles vão ser vencedores e vão estar entoando esse cântico que nós vamos cantar agora. Ok? Vamos ficar em pé, vamos voar, as mulheres vêm aqui e pegam os microfones. Tem uma pergunta? Fala aí, Bruno. Enquanto o pessoal se arruma. Não, deixa eu cantar, já. Eu não vou. Vamos lá. Eu estou sem. Deixa eu ligar o microfone.